Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande aporte que eu realizei na carteira de ações do canal, nas ações da BR Partners. Eu já tenho as ações aqui dessa Small Cap já faz um bom tempo, pessoal, e é uma ação que tem me proporcionado bons resultados na carteira de ações do canal. E para você que ficar comigo aí até o final desse vídeo, eu vou revelar um segredo sobre essa microcap pouco falada pelo mercado, que ela poderia dar um retorno de mais de 1000% em apenas 10 anos. Você pode conseguir uma rentabilidade de mais de 30% ao ano na média, com previsibilidade. É muito difícil de uma microcap você ter uma previsão como essa, até porque small cap acaba sendo um investimento bastante incerto e depende de vários fatores macroeconômicos. Porém, este gatilho aqui que o mercado não está dando atenção, pode fazer o BR Partners destravar muito valor na cotação e ainda pagar bons dividendos para os seus acionistas. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje o BR Partners representa aí a minha terceira maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que desses 230 mil aqui investidos, ela tem uma representatividade de 10,5% da carteira de ações do canal. Sim, é uma representatividade grande para uma small cap, porque geralmente small caps, pessoal, por termos aí, né, de diversificação, para você acabar não colocando o portfólio em risco, a gente não coloca tecnicamente um número elevado. Coloca ali 5, 4% da carteira total. A partir de 10% e diante, já é uma posição considerável do portfólio para uma small cap. Então, se uma small cap dessa se multiplica por 3, rapidamente ela vira a sua primeira maior posição, principalmente aqui na carteira do canal. Então, sim, é uma posição significativa, porém não é uma posição que eu acumulei de uma vez, não tirei aí mais de 20 mil do bolso de uma vez, tá? E comprei ações do BR Partners. Eu fui acumulando aos poucos com reinvestimento dos dividendos. E a prova viva disso, eu posso pegar aqui com vocês o site do GorillaView, né? Esse site aqui, pessoal, ele é excelente, tá? Ele mostra aí pra gente, no caso aqui, todo o meu histórico da carteira. Se eu pegar aqui para vocês, né, em posições, eu super recomendo o GorillaView, porque vocês não vão ter dor de cabeça tendo que pagar taxa no Investidor 10, principalmente para quem não tem dinheiro ou simplesmente não quer gastar, que é o meu caso, né? A gente quer priorizar os aportes. Perceba aqui, ó, hoje o BR Partners está me proporcionando uma rentabilidade de 30%, isso numa lupa de apenas um ano. Então perceba aqui quanto que isso dá ao ano, né? Porque eu tenho ações do BR Partners desde 2025, foi quando eu coloquei a empresa na carteira. É uma empresa precoce aqui, né? Uma empresa nova. Então, assim, pessoal, não é uma empresa que já tem há 4 anos, que é o caso do Banco do Brasil. Eu tenho há pouco tempo. Então, você conseguir 29, 30% de rentabilidade em um ano só, em um ano e meio, para ser mais exato, que não foi um ano cravado, né? Foi um ano e meio, foi ali no início de 2025. Então, ela já tem me proporcionado aí, né, de rentabilidade aproximadamente, vamos colocar aqui 1 ano e 5 meses, ela tem dado 19% ao ano na média, isso no curto prazo. Fora que o BR Partners tem sofrido, tá? Por que que tem sofrido? As small caps aqui no geral, no mercado de ações, tem sofrido fortemente por conta da alta dos juros, o fluxo de capital estrangeiro saindo aqui do Brasil, as small caps já por terem pouca liquidez, o mercado joga os papéis para baixo, fora que num ambiente macroeconômico mais adverso, elas sofrem mais justamente porque elas dependem de uma Selic mais baixa para acabar ganhando dinheiro, principalmente o BR Partners. Mas, Pablo, você falou o que é o BR Partners, pelo amor de Deus? Eu só sei o nome desse tipo de ação. O BR Partners, pessoal, é um banco, mas não é um banco comum como qualquer outro, tá? Ele é um banco de investimentos, é um banco mais de nicho, focado ali na parte de wealth, gestão de grandes fortunas e mercados de capitais. Então, geralmente, quando a gente tem um boom na bolsa, o BR Partners se beneficia porque ele capta, né, ali tecnicamente IPOs e transmite essas ações para o mercado. Então, ele ganha dinheiro nessa intermediação. Para resumir, ele ganha receita com intermediação de terceiros, totalmente diferente de um banco comercial tradicional. Itaú, Banco do Brasil, que acaba aí, consequentemente concedendo crédito, né? Eles ganham na atividade de crédito. O BR Partners não, ele não ganha na atividade de crédito.
Ele ganha com intermediação de terceiro. É muito diferente o tipo de negócio. Ah, Pablo, o BTG faz isso. Não necessariamente. O BTG atua na parte, óbvio, de investimento, como o BR Partners, mas ele também é um banco múltiplo, porque ele atua concedendo crédito para os seus clientes. O BR Partners não faz isso. É tipo uma boutique pequena aqui, né? Consequentemente, que atua 100% ali na parte de investimento. E aí, se a gente observar o valor de mercado do BR Partners, é muito baixo, de 1,5 bilhão. Então, ele é considerado na bolsa uma microcap, uma empresa de baixíssimo valor de mercado. Por que a gente investe em small caps? O risco é maior? Porém, também, a expectativa de retorno tende a ser muito mais elevada em termos de crescimento do que uma empresa mais capitalizada, seja um BTG, seja um Itaú, né? A gente compra essas grandonas para não ter dor de cabeça, mas a gente vai ter uma rentabilidade um pouco menor. Enquanto no BR Partners, você tem uma tese um pouco mais arriscada em termos gerais, porém você tem potencial, né, de ganho muito mais elevado quando você compara com uma gigante da bolsa. E aí, pessoal, será que hoje o BR Partners está barato? Bom, eu poderia muito bem usar aqui o PL atual, o PVP, poderia usar preço justo do Graham Buffett, a gente não vai usar nada disso, a gente vai usar um indicador chamado PEG Ratio. Pablo, que raios é isso? Existe um investidor, pessoal, né? Na verdade, ele ainda existe, porque ele é vivo, né? O Peter Lynch, pessoal. O Peter Lynch é o maior investidor aí da bolsa na parte de small caps. Ele conseguiu uma rentabilidade acima de 29% ao ano na média, por uma lupa de mais de 20 anos, tá? Então perceba que essa é uma rentabilidade muito grande para você conseguir num período consecutivo de mais de 20 anos, principalmente no mercado americano, onde as empresas são mais precificadas no geral, né? E aí, esse indicador PEG Ratio funciona muito para o Brasil, foi desenvolvido pelo próprio Peter Lynch. Porém, claro, a gente observa que esse indicador para as growth stocks, empresas de baixa capitalização, funciona melhor do que nas blue chips. Por quê? Ele mede o PL da ação. Hoje o PL da BR Partners está de 9 a 8 vezes no curto prazo. Porém, quanto que o BR Partners cresce na média? Geralmente, microcaps crescem a uma média de 15 a 20% ao ano na média, pelo tamanho pequeno. Então, para dobrar o lucro numa lupa de médio prazo, não seria nada de outro planeta. Então, vamos colocar isso aqui. Qual que seria o PEG Ratio? O Peter Lynch vislumbrava que, se o PEG Ratio está abaixo de 1, é uma ação barata. E se estiver, né, abaixo de 0,5 é uma ação de graça, tecnicamente está super descontada. E aí, se tiver acima de 1,5, é uma ação cara, já bem precificada pelo mercado. Se você pegar o PL atual do BR Partners, mesmo com essa Selic alta, ela ainda está com PL de 9 vezes. E você dividir por uma taxa de crescimento de 20% ao ano, que foi o que ela cresce, geralmente em mercados mais eufóricos, né? Uma Selic mais embaixo, ela consegue crescer a uma taxa de 20% ao ano. Logo, você tem um PEG Ratio de 0,45, denotando de que ela está quase que de graça, está quase dada, porque só pela bater o PEG Ratio normal, de acordo com a fórmula do Peter Lynch, tá? Era para o BR Partners no curto prazo, está pelo menos valendo aí 122% a mais. Ela teria um potencial de upside de mais de 100% nas cotações. Hoje o BR Partners vale tranquilamente acima de R$20. Essa é a minha visão. Primeiramente porque o ROI do banco é alto. Olha o ROI do BR Partners no longo prazo, pessoal. Um ROI magnífico, né? Você olha aqui, desde quando ela foi listada na bolsa, margens altíssimas para cada 100 de receita. Ela gera R$52 de margem. ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. Isso aqui é ROI de Itaú, 21% ao ano, tá? Para uma microcap é muito raro você ver um ROI deste tamanho, principalmente num mercado ruim, deficitário como a gente está agora. Pessoal, a Selic está muito alta. Uma Selic alta prejudica os bancos no geral, porque encarece o custo de captação dos bancos de investimento também perdem dinheiro. E se numa Selic alta ela já está girando 20% de ROI, quiçá numa Selic baixa. Imagina só quanto que esse ROI poderia ir, poderia dobrar. E aí o mercado, lógico, colocar isso no preço da ação, né? Então, de acordo com o Peter Lynch, no curto prazo, o BR Partners está bem barato. E foi por isso que eu decidi colocar na carteira. Claro que não foi só por um indicador, tem uma reunião de indicadores, né? Paga bons dividendos, é uma empresa que, mesmo num cenário macroeconômico adverso, o lucro este ano, se você pegar aqui o valor de mercado atual do BR Partners de 1,5 bilhão, e você projetar um lucro na faixa de 120 milhões, 160 milhões para esse ano, que é o tanto que ela tem lucrado, você tem ainda um PL de 9.
mesmo com a redução do payout, porque a empresa deu uma reduzida no payout porque o cenário macroeconômico não tá fácil, ainda você tem um yield de 6,2% ao ano, é um yield alto para uma small cap que tá buscando crescimento, pessoal. Então veja bem lá, né? É um potencial interessante. E se você olha aqui, ó, o BR Partners, agora vamos calcular para longo prazo. Pablo, qual que poderia ser o retorno embutido na ação do BR Partners olhando para longo prazo? A gente viu que apenas com uma baixa da Selic, o lucro líquido da companhia dobrou de 2020 para 2022, que foi aquele período que o Brasil acabou reduzindo a taxa Selic, né? Por conta de que acabou arrefecendo a inflação, o Banco Central fez essa redução na Selic. Então assim, pessoal, se a gente engatar um cenário aí de melhora fiscal, o BR Partners poderia capturar grande parte deste valor. Vamos supor, tá? De que ela continue crescendo, vamos ser conservador, 15% ao ano. Pablo, você tá sendo muito otimista. Tá bom, coloca 15% ao ano. Você quer ser conservador? Hoje ela lucra seus 160 milhões por ano. Esse é o lucro líquido do BR Partners. Ela crescer 15 para uma empresa pequena, com espaço para crescimento, não é nada de outro planeta. Coloque isso aqui em 10 anos, que é o prazo médio que a gente gosta de investir em ações, né? Você coloca que daqui a 10 anos o lucro do BR Partners será de 647 milhões anuais. Imagina se o mercado simplesmente pagar, vamos supor, 13 vezes lucro, que é a média da companhia em mercados mais eufóricos. Ela poderia valer 8 bi na bolsa. E ainda seria uma empresa pequena, porque ainda seria uma small cap, né? Para deixar de ser small cap, tem que subir para cima de 10 bi. Se você dividir agora por 1,6 bilhão, você tem um potencial de alta de 416% nas ações para uma lupa de 10 anos. E isso se ela apenas for cotada pela média. Se a gente olhar pelo indicador do PEG Ratio do Peter Lynch, que acaba funcionando muito bem, ela tá com um PL muito baixo, porque se hoje ela tem um valor de mercado de 1,5 bilhão e vai lucrar daqui a 10 anos 647 milhões, você tá comprando a ação PL de 2 vezes, olhando para daqui a 10 anos. Então, na verdade, você tá pagando um PEG Ratio futuro na faixa, né? De mais ou menos 0,13, olha só que baixo. Se for cotada pela lógica do Peter Lynch, se a ação ficasse devidamente precificada, o potencial de alta poderia ser de 1000% em apenas 10 anos. Isso só em valorização, hein? Sabe quando você poderia conseguir, ó? 1000% só em valorização por 10 anos consecutivos? Isso dá uma rentabilidade média. Ou coloquei aqui 100 anos sem querer, né? 10 anos ao todo. Você poderia conseguir 27% ao ano por uma lupa de 10 anos, só em valorização. Só que a gente viu que ela paga proventos. Vamos supor que o provento vai ser de 6% ao ano, sendo bem conservador, e a taxa de crescimento de lucro será de 15% ao ano. Então, somando dentre crescimento de lucros, valorização e pagamento de proventos, o retorno do BR Partners poderia ser num cenário normal de mais de 48% ao ano na média, olhando para os próximos 10 anos. Então perceba que está barata, mesmo se o lucro líquido dela crescer a uma taxa de 15. Minha opinião, meu palpite, eu acho que vai crescer mais. Porque se a taxa Selic, a gente engatar de fato uma melhora fiscal aqui no país, uma taxa Selic menor, o BR Partners vai conseguir abocanhar um crescimento mais elevado. Porque veja bem, pessoal, hoje ela tem um ROI de 20%, um cenário ruim, que é o cenário que a gente está agora. Imagina como a Selic baixa, esse ROI pode subir para 30%, 28%. Então, seria plausível você perpetuar um crescimento de 20% ao ano na sua base de lucros, dado de que é uma empresa pequena, ela tem espaço para aumentar de tamanho. Não é que nem um Itaú, um Banco do Brasil, que ficam limitados a um crescimento de 9 a 10% ao ano, que já é bom, mas assim, small cap você está investindo para que você busque mais crescimento. E é natural você exigir isso na empresa, né? Pablo, quando que BR Partners estaria cara? Ali nos 20 reais eu já prefiro ficar de fora. Por quê? Porque se ela fosse hoje cotada por 20 reais, se eu colocar num cenário de curto prazo, a gente está trabalhando num valor de mercado de 2,2 bi. E aí, mesmo com uma melhora de lucros, no lucro atual, você está pagando um PL de 13. Aí já não é muito bom, né? Que você está pagando a média histórica. É melhor você comprar blue chip, pessoal. Média histórica de curto prazo, você pagar ali um PEG ratio de 15, ó, você está supondo de que ela vai crescer 15% ao ano, ó, já não tem desconto. Então perceba que a 20 reais, o PEG ratio da ação já sobe para 0,86. Porém, hoje a 14,56, o PEG ratio da empresa vai para 0,40, o que já fica muito barato pela lógica do Peter Lynch. Então o BR Partners ali a 14, 15, 16 reais fica um preço interessante. Até para você abstrair já no curto prazo um bom provento para você realimentar a bola de neve. Um preço baixo, mesmo com o payout reduzido, ela ainda vai pagar seus 7 a 7,5% ao ano, mais a expectativa de valorização nas ações no longo prazo, se ela continuar crescendo essa taxa e se o cenário macroeconômico não piorar muito. Se piorar muito, você tem uma dosagem menor.
dessa posição na sua carteira, você pode ir comprando. Ela pode ir para 12, 11 reais? Pode, pessoal. Mas aí, se você controla, faz um gerenciamento de risco, né? Você pode se aproveitar com as blue chips que você tem na carteira para comprar essas ações do BR Partners quando estiver muito barata, né? Já aconteceu do BR Partners custar 10 reais? Já aconteceu e pode acontecer de novo. Vai depender do cenário macroeconômico. Olha aqui, ó. Chegou a custar seus 9 reais. Aqui foi uma belíssima oportunidade, porque de lá para cá, pegando sua cotação ajustada, olha só o quanto que ela já deu de retorno para quem comprou nesse fundo aqui de 7 reais. Tá conseguindo 100%. Numa lupa de apenas 3 anos. Então olha como o preço dá diferença, pessoal. O preço é tudo, tá? O preço numa empresa boa vai fazer com que você multiplique seu capital. Ó, 100% por uma lupa de 3 anos, você tá conseguindo aí, para quem pagou 9 reais, 26% ao ano na média. Isso foi pós-IPO, tá? Por isso que é importante small cap você pagar nos melhores momentos. Além delas serem cíclicas, são mais arriscadas, porque dependem de um cenário macroeconômico melhor para prosperar. E para mim, o BR Partners, de todas as outras small caps que a gente tem no mercado, ela é uma das melhores, porque mesmo num cenário difícil, ela tem um bom patrimônio, ela retorna bem para o acionista, tem mais de 19% ao ano de ROI, já existe há um tempo considerável, né? A fundação desde 2009 já passou por crise do governo Dilma, já passou por crises aí fortes, por pandemia, então ela pode ficar de pé, mesmo num cenário bem complicado. Então mostra que a superioridade da companhia é bem tocada, bem gerida, gera aí um bom valor. Fora que ela tem vantagem competitiva, porque muitos vão falar, ah, o BTG é o concorrente. Como eu falei, não necessariamente, ela domina ali o mercado, né? Tecnicamente de wealth, enquanto o BTG, ele é grande no mercado de wealth, mas ele não é o foco dele principal esse. Seria diferente se o foco principal do BTG fosse o mercado de wealth. Ela teria um concorrente direto. Ela não tem porque ela atua 100% nesse mercado em tempo real. Então o investidor tem essa vantagem competitiva no BR Partners olhando para o médio e longo prazo. É por isso que eu coloquei ela na minha carteira como terceira maior posição. Eu vislumbro crescimento e também bons pagamentos de dividendos da empresa, olhando para o longuíssimo prazo. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou com um belo benefício aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Primeiro ponto que ela é totalmente vitalícia, totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações as baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. E, né, super recomendo, porque vai ser uma ferramenta aí pra vocês, pessoal. Vocês não vão ter dor de cabeça nenhuma. Ah, Pablo, onde que está o link dessa belezura? Está na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. Eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo. Maceta dando like e já aí comentem se vocês têm ações do BR Partners. Eu, em particular, tenho a empresa na carteira, pretendo continuar aumentando posição, só não tô aumentando agora porque eu tô comprando outras, tá? Tô focando aí no Itaú, tô nessa meta de bater 2.000 ações no Itaú, aproveitando esses preços de 40, 44 reais. Depois eu posso comprar um pouco de BRBI, posso comprar um pouco de Petrobras, tudo de pouco em pouco, a gente vai acumulando aí um portfólio, olhando aí para o médio a longo prazo, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!